A paz do Senhor a todos. Chegamos ao final do nosso estudo de Eclesiastes. Hoje vamos falar um pouco a respeito do capítulo 12. Espero que tenha sido bênção para vocês, assim como foi para mim. Eu pretendo continuar nesse projeto dos estudos. O próximo livro provavelmente será o livro de Tiago. E vamos dando continuidade. Já estamos com cerca de 30 inscritos no canal. Pastor Cláudio Duarte, que se cuide que eu estou chegando. Só que não. O importante é que a palavra de Deus tem sido divulgada. Por isso eu peço, me ajuda a divulgar esse trabalho. Eu tenho feito isso para a edificação minha e a edificação sua. Existe uma necessidade cada dia maior no nosso mundo de estudo, meditação e de viver a palavra de Deus. Por isso a importância de nós estudarmos, de nós termos contato com a palavra de Deus. Hoje vamos falar a respeito do capítulo 12 de Eclesiastes. Temos algumas reflexões interessantes, por isso vamos ao estudo. Dos versículos 1 ao 7, eu quero destacar alguns pontos que eu achei bastante interessantes. O versículo 1 já vem trazendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aqui complementando um raciocínio que vinha sendo estudado desde o capítulo 11. E mostrando a necessidade, desde a nossa mocidade, desde a nossa juventude, nós lembrarmos e nós fazermos a vontade de Deus. O que eu quero que cada um de nós nos atentemos é que quando fala a palavra de Deus de lembra-te, isso não é aquele negócio, poxa vida, lembrei do Senhor, pronto, resolvi meu dia, já fiz a minha parte, lembrei uma vez do Senhor hoje, na minha mocidade. Não é isso. Quando fala-se de lembra-te do teu Senhor, isso envolve uma atitude, ou seja, esse lembrar do Senhor é viver conforme a palavra de Deus. É fazer a vontade de Deus. Envolve uma atitude. Dos versículos 2 a 7, nós temos uma metáfora bastante interessante falando a respeito do envelhecimento e da morte. É uma metáfora que vem trazendo várias comparações e todas elas envolvem como se fosse uma casa desmoronando. O que eu quero que cada um de nós entenda é que, se nós formos parar para tentar entender cada metáfora que Salomão trouxe, elas têm um entendimento bastante complicado. Até entre os intérpretes da Bíblia não há concordância a respeito da sua interpretação. Então o que nós temos que fazer é olhar do seu aspecto geral. E no seu aspecto geral, o que nós podemos ver são três lições que Salomão traz entre esses primeiros 7 versículos. Primeiro, que eu já falei, nós temos que lembrar do Senhor durante a nossa mocidade. Fala no versículo 1. Entre os versículos 2 e 5, vem falando de nós lembrarmos do Senhor antes de nós envelhecermos. Que é mais ou menos a mesma coisa, mas traz um sentido um pouco mais profundo. E ainda de um aspecto mais profundo ainda, entre os versículos 6 e 7, fala de nós lembrarmos do Senhor antes de nós morrermos. Porque depois que morrer também não adianta mais nada. Se você fez o que você não fez, acabou. Então é nesse sentido, de modo geral, que nós temos que entender essa metáfora que é trazida entre os versículos 1 e 7. Ainda quero destacar no versículo 7 a expressão que fala: o pó volte à terra, o espírito volte a Deus. E aqui trazendo a diferença entre o nosso corpo carnal e o nosso espírito, que no momento da morte o nosso corpo fica, mas o nosso espírito sobe para Deus. Ou vai para outro lugar, dependendo do que você estiver fazendo. Isso traz uma clara distinção que nós, como humanos, como homens, nós somos espírito, alma e corpo. Isso daqui cabe um estudo bastante extenso, mas eu só estou fazendo menção, não pretendo me delongar nesse aspecto. O versículo 8 traz a expressão mais uma vez: tudo é vaidade. Aqui como tema geral de Eclesiastes, foi em vários aspectos, em vários pontos de Eclesiastes fala isso. E quando fala isso é no seguinte sentido: de qualquer coisa que nós fazemos na terra, se não for feito para a vontade de Deus, ou for feito a parte da vontade de Deus, não tem sentido nenhum, é vaidade. Dos versículos 9 ao 14, que são os últimos versículos, nós vamos ver aqui Salomão trazendo uma recomendação e uma forma de um resumo daquilo que ele trouxe no livro inteiro. Entre os versículos 9 e 12, Salomão vem trazendo mais alguns aspectos a respeito da sabedoria, da importância da sabedoria. Mas o que eu quero destacar como muito interessante é o que fala no versículo 11, no final do versículo 11, que traz assim:
que nos foram dadas pelo único pastor. O que deixa bem claro duas coisas. Primeiro, que a palavra de Deus, e mais especificamente o livro de Eclesiastes, ele foi inspirado por Deus. E segundo, que Salomão deixa bem claro o seguinte: toda a minha sabedoria, tudo que eu uso como palavra de sabedoria, ali ele cita outros provérbios que ele escreveu, enfim, tudo que eu uso como palavra de sabedorias não são minhas, não vem de mim exatamente, mas vem de Deus, vem do único pastor. Os versículos 13 e 14, que são os dois últimos versículos, eles nos trazem uma reflexão muito interessante. Aqui eu quero inverter a ordem para a gente ter um entendimento. O versículo 14, ele mostra algo que já foi bastante falado no capítulo 11 também, que é porque Deus há de trazer a juízo toda obra. E aqui nos lembrando de algumas coisas. Primeiro, nos lembra que Deus julgará a todos, crentes e incrédulos. Nos lembra que Deus julgará todas as obras, boas ou más. E nos traz então mais uma vez a noção da responsabilidade que nós temos com relação àquilo que nós fazemos aqui na terra. Tanto para a nossa salvação, como para o nosso galardão futuro no céu, tudo isso depende das nossas obras, boas ou más, e tudo isso será julgado por Deus. E para finalizar, o versículo 13 fala assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eu quis citar isso como o último aspecto que eu quero abordar no livro de Eclesiastes, porque todo o livro de Eclesiastes ele tem que ser visto à luz desse penúltimo versículo do capítulo 12. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Lembrem-se que Salomão, no começo do livro, ele vem trazendo toda uma visão muito negativista a respeito de tudo. Ele vem trazendo a sua visão pessimista a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito de todos os aspectos. Todas as suas frustrações, todos os seus arrependimentos de coisas que ele deveria ter feito quanto mais novo e não fez. Ele traz toda essa carga pessimista e negativa. Mas aqui no final do livro ele vem trazendo esse conselho: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ou seja, no final do livro ele chega à conclusão básica do que é o real propósito das nossas vidas aqui. E o que realmente dá sentido às nossas vidas aqui na Terra. Ou seja, o que eu quero que cada um de nós saia desse estudo de Eclesiastes sabendo é o seguinte: a nossa vida não tem valor algum, não tem proveito algum se nós não vivermos para Deus. E esse proveito, esse valor, ele vai no temor que nós devemos a Deus. Ele vai no amor que nós temos que ter a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ele vai em relação à obediência aos mandamentos de Deus. Se nós fizermos tudo isso, nós então realmente teremos um real sentido das nossas vidas. E nós poderemos perceber em nossas vidas como viver fora disso não faz nenhum sentido, não tem nenhum valor. Por isso, vamos viver na presença de Deus, vamos fazer a vontade de Deus. Sejamos servos de Deus, porque nós só temos coisas boas para viver na presença de Deus. Deus abençoe a todos.